Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos discutir o segundo turno das eleições municipais de 2020 e o que pode acontecer nesse segundo turno, né? Qual que é a tendência aí dessa segunda etapa das eleições 2020. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o André César, que é cientista político. André, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença, André. André, a gente está gravando esse programa no intervalo aí do primeiro para o segundo turno, né? Está indo aí provavelmente um pouquinho antes do segundo turno ou um pouquinho depois do segundo turno das eleições de 2020. Como é que você vê, né, esse movimento, por exemplo? A gente tem aí aqui em São Paulo, por exemplo, você tem acabei de ver pesquisa agora, o Boulos se aproximando do Bruno Covas, você tem em vários lugares a disputa aí da direita contra a esquerda. Como é que você vê essa disputa, principalmente nas capitais, nesse segundo turno das eleições? Bom, Luciano, em primeiro lugar, a gente tem que ter como pano de fundo que se trata de um quadro bastante fragmentado. Você tem mais de 30 partidos com assento no Congresso e que disputam as eleições, então você não tem, mesmo ao final, do saldo final do primeiro turno, ou o resultado final que vai sair das 57 urnas que serão abertas, 57 cidades agora, é fragmentado, não há um grande vencedor, como também não há um grande derrotado, o derrotado e o vencedor. Então isso tem que ser bem calibrado na leitura, na análise que é feita. Agora, de todo modo, o que nós temos nessa reta final são as grandes cidades, as joias da coroa, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, cidades importantes, né, que realmente definem muito da política nacional, do que nós temos pela frente a partir de agora, e visando mais especificamente 2022, as eleições presidenciais. Então, se você fizer um corte entre esquerda e direita, entre bolsonarismo e não bolsonarismo, ou anti-bolsonarismo, você tem um resultado híbrido, um resultado não forte para um lado ou para o outro. Claro que quem ganhar São Paulo vai sair muito à frente. Seja o Covas mantendo o suposto ou dito favoritismo dele, ou se o Boulos, com o PSOL, com a esquerda, uma nova esquerda chegando, muda um pouco o quadro geral. Mas, de todo modo, ainda vai seguir essa questão bastante embolada, misturada entre diversos partidos de todos os espectros ideológicos. Pois é, aqui em São Paulo, a gente estava vendo agora aqui, noticiário, análise da pesquisa, né? De uma pesquisa, o Boulos cresceu 5 pontos, o Covas manteve a mesma quantidade o mesmo percentual. E aí tem o voto dos indecisos, que são 9%. Eles podem decidir essa eleição. O pessoal que está em casa deve estar achando engraçada essa nossa análise, porque muito dessa análise já vai ter sido revelada aí com o final da votação no primeiro turno das eleições. Você tem outros lugares também, por exemplo, Vitória e Recife, que candidatos, por exemplo, da esquerda, né, do PT, largaram atrás e nas últimas pesquisas eles estão ali na frente, né, no caso da Marília Reis, em Recife, e do João Cosé em Vitória. Vitória. Então, são duas capitais que têm aí essa probabilidade. Aqui em São Paulo, você tem a aproximação dos dois candidatos nessa reta final das eleições. Qual vai ser, na sua avaliação, o recado, né, que o eleitor vai dar nesse segundo turno? No primeiro turno, acho que ficou bastante claro o recado. Qual pode ser esse recado do segundo turno? Olha, o segundo turno, por se dar em cidades com maior população, com eleitorado mais extenso, né, você, queira ou não, você de fato acaba nacionalizando a questão. Passa o que eu falo da questão do buraco na rua, da iluminação, para grandes temas nacionais. Então, São Paulo é o exemplo acabado disso, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, Recife, Vitória, Fortaleza. Então, o recado é o seguinte:
Para além das questões locais de administração, de gestão, e ainda mais num contexto de pandemia, que isso ficou muito evidente, a capacidade ou não dos gestores públicos de enfrentar a questão, o plano nacional. Quer dizer, você é alinhado com o Bolsonaro, você é alinhado com essas políticas aplicadas pelo governo federal ou não. E aí você começa o desenho, aí sim, você começa o desenho do que vai se dar em 2022. Quer dizer, as peças vão se mexendo e os atores vão pensando, opa, vamos seguir esse caminho ou aquele, quais as possíveis alianças a serem feitas, serem construídas, né, visando o pleito daqui a 2 anos. Então isso é importante. E aí o segundo turno tem isso. São as grandes cidades, onde os grandes debates, os grandes temas são postos à mesa e quem sai à frente, os grupos que saem à frente, têm condições de se colocar melhor, visando esse pleito daqui a 2 anos. Qual vai ser o efeito, né, dessas eleições municipais para o pleito de 2022? Assim, a gente viu no primeiro turno que o eleitor já não está mais afeito a essa questão, vamos dizer assim, entre aspas, da nova política. Com a pandemia, ele votou em políticos que ele conhece, já viu o trabalho, enfim, que já exerceram mandato antes e tal. Você acha que o bolsonarismo ele tende a reduzir? Você acha que as esquerdas tendem a crescer nas próximas eleições e a gente voltar a ter também um predomínio aí dos partidos de centro, como democratas, como o PSD? A direita também saiu fortalecido, o PSDB. Como é que você vê assim, as influências para 2022? Olha, primeiro a gente tem que ter em mente, Luciano, que política é feita de ciclos. A política é feita de ciclos, os ciclos vão, sobem e descem, crescem e se esgotam. O que nós estamos vendo, a princípio, hoje, com o que nós temos em mãos dos resultados municipais, é que essa onda de 2016, da dita, chamada nova política, está perdendo força rapidamente. E não só aqui, a derrota do Trump, apesar da votação expressiva que ele teve nos Estados Unidos, em movimentos pela Europa e nas democracias mais consolidadas, mostram que essa onda também não está com aquela força mais. E isso desenha, nós estamos em 2020, desenha para 2022. E é claro que os resultados estão levando já aos grupos, os núcleos políticos começarem a estabelecer conversas entre si. Você vê esse centro, o dito centro democrático, como é chamado, né, que não a extrema-direita, o centro-direita bolsonarista, mas você envolve o DEM, que é um grande vencedor, o PSDB, que também tem o João Dória e o atual prefeito possível reeleito Bruno Covas, o MDB, que é um velho ator importante na cena, um mediador do debate político nacional, começando a negociar com figuras, em tese, de fora do mundo político, outsiders, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro e o Luciano Huck. Esses nomes, quer dizer, fazem um bloco, compõem um bloco como a esquerda, a centro-esquerda, a partir do PSB, que é uma esquerda moderada, o PDT do Ciro Gomes, e até chegar ao PT e ao PSOL do Boulos, compõem outro bloco, começa a negociar, e você tem o que eu chamo de centrão bolsonarista hoje, que são os partidos, os neo-aliados do governo federal, que também se saíram bem, em especial o PP, Partido Progressista, e o PSD do Gilberto Kassab, que saem bem e compõem um terceiro bloco que negocia, e aí sim, esse bloco com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que consegue se colocar ali dentro. Agora, mostra que nada está definido e mostra que as equipes, os times estão se posicionando para a largada. E eu diria que o eleitor mandou o recado. É um eleitor mais preocupado com a moderação no debate e na prática política. Esse discurso radical que venceu nas eleições de 2018, parece que já ficou no tempo, então, e não traz resultados para nós, ao contrário, a crise fiscal, a crise econômica, o desemprego em alta, a inflação ameaçando voltar, e a pandemia, não encontraram uma resposta eficaz, eficiente, pronta da parte do grupo no poder. Então, os moderados
de parte a parte, podem se dar muito bem. Nesse sentido, eu diria que esse bloco de centro-direita tradicional, com MDB, DEM e PSDB, sai na frente. Pois é, a outra questão que eu queria analisar com você é o quanto a pandemia ou o prolongamento dessa pandemia, né? A gente teve aí todo mundo esperando que a pandemia terminasse agora e a gente está entrando aí numa possível segunda onda, a Europa já está nesse momento. Como é que você vê essa possibilidade do prolongamento da pandemia para 2021 e a influência disso no cenário eleitoral? Vou te dar um exemplo de algumas questões práticas. Por exemplo, os testes, né, de Covid-19. Parece que tiveram aí problemas, foram encontrados vários testes sem uso num galpão do governo. E existe aí hoje, eu vejo uma crítica ao Ministério da Saúde, que parece que esses testes estariam aí fora da validade. Como é que você vê essas ações do governo de uma maneira geral aí ao longo da pandemia e a influência disso para as eleições de 2022? Olha, em primeiro lugar, a pandemia testou e segue testando a capacidade de reação, a capacidade de gestão dos governos, seja o federal, os estaduais, os municipais. Isso é um fato, e cada um saiu de uma maneira. No caso do federal, essa informação dos testes que vão perder a validade, e no cômputo geral, cerca de 300 milhões de reais que podem ser literalmente jogados no lixo, mostra uma certa incapacidade do Ministério da Saúde, do Planalto, das autoridades responsáveis em tratar a questão. É uma certa incompetência, para ser mais claro, para ser mais falar de maneira bem evidente. E isso impacta na decisão do eleitor e na decisão política dele, não só de agora, das eleições municipais, mas também de como ele enxerga, como ele vai trabalhar a visão política, o ato político dele até chegar às eleições. Então, quem saiu bem, e aparentemente São Paulo, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, o governo da capital, São Paulo, se saíram aparentemente bem, a partir do investimento na pesquisa e no desenvolvimento da vacina da Coronavac, né, da Sinovac, já é um ponto positivo. Então, nesse sentido, o eleitor realmente vai pensar, para além de rótulo, se é esquerda, centro-direita, se é PT, se é PSDB, não. Vamos pensar no que o gestor e a sua equipe trazem para nós de ganhos. E por hora, aparentemente, o que nós temos hoje, no final de novembro, entrando no último mês do ano, e com a segunda onda aparecendo aí na esquina, e realmente parece que está vindo. Inclusive na Europa, Luciano, se fala já na terceira onda. Já é uma outra etapa que se comenta, uma tal de terceira onda, que seria igualmente trágica e que muda toda a cena, todo o debate, toda a realidade, com seus impactos sociais e econômicos, que a gente já cansou de ver aqui, né, ao longo do ano. Então, tudo isso se soma para uma definição, uma decisão política, que inclusive pode embaralhar totalmente as eleições de 2022, quer dizer, pode ter algo que nós não estejamos vendo ainda, nós não estamos conseguindo entender o que vai ser 2022 em função dessa realidade que ainda começa a se desenhar aqui. O recado, André, que o eleitor deu nas urnas no primeiro turno foi de apoiar os políticos tradicionais, vamos dizer assim. 2022, vamos dizer assim, essa nova política, entre aspas, vai ter espaço. Eu estou citando, por exemplo, o caso do Luciano Huck e do Moro, né, a chapa que ninguém sabe ainda se vai concorrer ou não, quem vai ser o principal, quem vai ser o vice. Aqui em São Paulo a gente tem o João Dória, que já foi prefeito, governador. Quais são as possibilidades? Você já falou um pouco sobre isso, mas quais são as possibilidades dessas candidaturas e outras novas, por exemplo, uma nova esquerda com Boulos, com a Manuela Dávila, por exemplo? Quais são as possibilidades desses, vamos dizer assim, desses novos atores que estão surgindo aí no horizonte e a aceitação ou rejeição do eleitor em relação a eles? Olha, em primeiro lugar, Luciano, é importante a gente ter
renovação de lideranças, não é renovação pura e simples, como a gente viu no Congresso e na política em geral a partir de 2018. Renovação, a princípio, não significa melhora. Às vezes a renovação piora o quadro. Temos que ter isso em mente. Agora, renovação de lideranças e da qualidade que nós estamos vendo hoje, no âmbito da esquerda, com Manuela, com o Boulos, com a Marília Reis, são nomes que surgem, que agregam, trazem coisas novas, e aí eu incluo no âmbito da esquerda o Haddad, o Padilha, o Alexandre Padilha, são nomes importantes, nomes que se colocam na cena nacional de uma forma consistente, eles trazem consistência ao debate e rostos novos. E no âmbito da centro-direita, aí você tem, de fato, o Moro, o Luciano Huck, o Dória, você pode colocar também, nesse quesito, o Rodrigo Maia, ACM Neto. Então você traz figuras novas que, digamos que, arejam o debate. E isso é importante. Agora, como eles vão se colocar, como eles vão se posicionar e pensar em termos de projeto de nação. Uma nação que sempre está, o eterno país do futuro, que é o Brasil, esses nomes, não importa a colocação deles no espectro ideológico, eles têm que se posicionar e mostrar, apresentar projetos consistentes para mostrar os caminhos para o país. Não importa se seja direita, centro, esquerda, é fundamental. O que nós temos hoje, de concreto, é que o atual governo, na atual quadratura que nós estamos vivendo com Bolsonaro e seus aliados, não encontramos isso. Ao contrário, nós perdemos espaço, estamos dando passos para trás na política externa, política ambiental, políticas sociais, não precisa nem entrar em detalhes sobre isso, mas é um fato. Então, esses nomes novos, não importa se mais à esquerda ou mais à direita, eles arejam o debate e trazem um sopro de esperança para todos nós. O que é importante, a política é feita do debate, o debate que faz enriquecer e crescer todos como um todo. Falando do espaço, né, do atual presidente, Jair Bolsonaro, a gente teve na última eleição, e falando também do espaço das assembleias legislativas, da Câmara Federal, nós tivemos aí um grande espaço, né, um grande crescimento do PSL, que até então era o partido do presidente. A gente viu no primeiro turno das eleições uma atuação pouco expressiva, vamos dizer assim, do partido. Qual vai ser o espaço, né, de partidos como o PSL, que tem hoje uma grande representatividade nessas eleições de 2022? Tende a desaparecer, tende a voltar ao tamanho de antes da eleição de 2018, André? Olha, o PSL, e assim como o PSC do Wilson Witzel, né, e outros, eles me lembram muito o antigo PRN, que deu suporte para o então presidente Fernando Collor, na virada, no início dos anos 90. Quer dizer, um partido que se vitaminou, ganhou musculatura em cima da figura presidencial, mas logo em seguida perderam espaço e, no limite, o PRN desapareceu, não existe mais. O PSL corre esse risco. Só que o PSL já existia, não foi um construto, uma criação da parte do presidente, do Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro pegou carona, entrou no bonde, chamado PSL, como ele havia feito parte de outros partidos antes, né? Mais de 5, 6, 7, 8 legendas onde o então deputado federal e hoje presidente Bolsonaro integrou, fez parte, pulava daqui e ali. Então o PSL tem que aproveitar esse momento, eu acho, já que o atual presidente, se afastou, se retirou do partido e com críticas e tudo, o PSL poderia especificamente trabalhar para se manter como um partido de relevância no âmbito federal e no âmbito especificamente do Congresso Nacional. Agora, isso não é fácil. Não é só com dinheiro que se faz, é com lideranças de qualidade, se faz com lideranças de qualidade, se faz com propostas interessantes que entrem, se encaixem na grande agenda nacional. E isso eu não consigo ver, Luciano, eu não consigo ver o PSL e os seus satélites, vamos dizer assim, que eu cito muito o PSC, com capacidade para fazer isso. Então, no limite, se continuar nessa toada, nesse caminho que nós estamos vivendo, o PSL tende a voltar ao que era, em 2022, voltar ao que era, um partido que beira a irrelevância no grande debate nacional. Pois é, vamos acompanhar e vamos ver o que vai acontecer né, nos próximos
nos próximos meses e até nos próximos anos. Eu estou vendo aqui uma coluna sua, o Centrão e suas apostas, né? Apostas. E aí você está dizendo aqui, o Centrão e suas apostas. Você está dizendo aqui, o fato inegável é que a sucessão presidencial de 2022 foi antecipada e já domina os corações e mentes do mundo político, né? Grupos políticos se movimentam de olho no pleito, entre eles a esquerda e a centro-esquerda de um lado e a centro-direita e a direita tradicional do outro. Você acha que Centrão, a gente tem aí alguns expoentes do Centrão, você mesmo citou aí o ACM Neto e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Você acha que eles vão ter força política? Né? Imagino eu que tenham, sim, pretensões de saírem aí com uma candidatura presidencial, por exemplo. Você acha que eles têm potência para se lançar como candidatos e o eleitor e ter adesão do eleitor para 2022, um dos dois? Eu sei que o ACM Neto, por exemplo, ele tem aí a grande aprovação no estado dele, na Bahia. O Rodrigo Maia também tem sido aí um ponto de, muitas vezes, discórdia ou muitas vezes de equilíbrio desse governo, tem acelerado aí reformas dentro do ambiente do Congresso Nacional. Você acha que essa política de conciliação, ela tende a voltar? E, primeiro, eu queria que você falasse um pouco da potencialidade dos dois, e segundo, dessa questão da política de conciliação. Bom, em primeiro lugar, antes de tudo, Luciano, que eles não são centrão, eles são centro tradicional. O centrão eu reputo outro pessoal, que é o PP, o PSD. Eu falo centrão porque eles chegaram a apoiar, né? Eles chegaram Não, o DEM fez parte, o DEM, mesmo e agora saíram. Integrou. Né? Exatamente. E saíram com razão, inclusive foi uma jogada, digamos, inteligente, politicamente inteligente, ao se retirar formalmente do bloco, né, do mega bloco que a gente chama. Bom, sem dúvida, como eu falei antes, nós falamos antes aqui, o eleitor mandou o recado de que quer moderação no debate. E um partido como o DEM, na sua atual configuração, no comando ACM Neto, e uma figura de grande importância, que é o Rodrigo Maia, eles trazem essa imagem para o eleitor de moderação, de chamar ao diálogo, à conversa, todas as forças políticas, de A a Z. Então isso é importante. Agora, eles particularmente, o ACM Neto ainda pode ser uma figura, ele puxa o Nordeste, ele tem experiência tanto no Legislativo agora quanto no Executivo, ele pode se tornar um nome, e tem sobrenome, né? Ele pode se tornar uma figura importante nesse desenho. O Rodrigo Maia não, o Rodrigo Maia mais me parece um representante das elites tradicionais que não cativam o grande eleitorado. Mas aí você constrói uma liderança, o DEM pode construir e pode chamar a si, por exemplo, nós estávamos falando aqui mais cedo, um Luciano Huck, um Sérgio Moro, uma figura assim. Tem o Mandetta, que é uma figura também que é do partido, é das fileiras do partido, foi deputado e se destacou no combate com eficiência e uma boa comunicação no combate à pandemia. Então, o DEM tem condições, mesmo que não sejam esses nomes que nós estamos falando hoje, vendo a grande vitrine do partido. Atrás dessa vitrine pode ter nomes. E aí, nessa composição, chama o MDB, chama o PSDB, todos negociam e surge, realmente, é fácil você puxar essa cartola, nome ou nomes, no plural, que possam agregar votos, trazer uma parte importante da população para esse jogo. Se a gente lembrar, em 94, o Plano Real, o Fernando Henrique, que era um senador das elites, um intelectual, de carisma limitado, conseguiu fazer o que fez, foi eleito e reeleito no primeiro turno. Então isso pode se repetir, e hoje eu considero, inclusive, mais fácil do que aquela época. Para a gente encerrar, se você puder aí, uns 30 segundinhos, resumir quais são aí quais são os próximos desdobramentos da política nacional, nos estados e nos municípios, a partir de agora, com a definição do segundo turno das eleições, e como que a gente vai caminhar aí nesses próximos meses, no cenário de 2021, na sua análise? Bom, em primeiro lugar, os prefeitos agora, os eleitos e reeleitos, eleitos ou reeleitos, vão
tomar ciência do que vão enfrentar. E é uma crise fiscal violenta, que já está nos estados, a gente sabe disso, a federação, na União, os estados e também nos municípios vão tomar ciência dessa realidade e pensar no como atuar e como buscar em Brasília suporte, apoio nos partidos e tudo mais. No plano federal, nós temos movimentos importantes, questões importantes de curto e médio prazos. A definição da presidência da Comissão Mista de Orçamento já, porque é uma briga entre o Centrão e o grupo do Rodrigo Maia, e é uma briga importante porque o orçamento sempre é a grande questão legislativa, ano a ano. Só que esse ano, com a pandemia e com a queda feroz da arrecadação, se torna mais estratégico ainda você ter o comando do orçamento. Como vai se dar o orçamento 2021, que é um ano que é uma grande interrogação, a gente não sabe para onde vai. Depois disso, nós temos a eleição, a sucessão da Câmara e do Senado, onde o grupo vencedor, quem vencer, vai estar com a caneta na mão no processo eleitoral. Se for um grande rival do presidente Bolsonaro, a gente sabe que tem mais de 50 pedidos de abertura de processo de afastamento do presidente. Se um inimigo visceral, um inimigo, de algum modo, assuma aquela cadeira, a presidência da Câmara, será mais um ponto de pressão sobre o presidente, sobre o Planalto, que já é pressionado por N eventos, a família, a questão dos filhos, o suposto envolvimento com milícias e tudo mais. Então, esses movimentos são muito importantes. A partir de fevereiro de 2021, com a definição das mesas da Câmara e do Senado, nós vamos ter o encaminhamento do que vai ser a política no país. E a partir daí, começa realmente, efetivamente, o jogo sucessório. Tá certo, André César, cientista político, muito obrigado pela sua participação e pela sua análise aqui no Conexão Legislativa. Eu agradeço, muito obrigado. Tá certo. E o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.